Como um clube de uma cidade portuária no extremo norte da Escócia conseguiu em poucos anos destruir a hegemonia de Glasgow e humilhar o Real Madrid em uma final europeia. Esta não é apenas a história de um título, mas a trajetória de um homem maníaco que transformou operários em máquinas de guerra. Prepare-se para conhecer a ascensão de um império de granito e o legado eterno do Aberdeen de Sir Alex Ferguson. Vem pro vídeo, porque o que aconteceu em 1983 desafia qualquer lógica. A história do Aberdeen é um roteiro de resistência. Para entender o tamanho do feito, precisamos olhar para o cenário de 1978. O clube, fundado em 14 de abril de 1903, era conhecido como o Eterno Quase. Eles tinham o estádio Pittodrie, tinham uma torcida fiel, mas eram vistos como bonzinhos. No futebol escocês, se você não era o Celtic ou o Rangers, você era apenas um coadjuvante. O Aberdeen era uma presa fácil para os gigantes de Glasgow, um passeio agradável ao norte que raramente terminava em derrota para os poderosos. Tudo muda com a chegada de Alex Ferguson. Ele era um filho da classe operária que não aceitava a arrogância do sul. Ferguson não trouxe apenas táticas, ele trouxe um cerco psicológico. Ele convenceu seus jogadores de que o mundo inteiro estava contra eles. Mentia dizendo que a imprensa ria de seus sotaques e que os árbitros já tinham decidido o campeão. Criou a mentalidade de bunker. Se um jogador relaxasse, Ferguson chutava uma chaleira na direção dele. Ele não queria atletas, ele queria sobreviventes que odiassem perder mais do que amavam vencer. Um fato histórico fundamental ocorreu na temporada de 1980, quando eles quebraram um jejum de 25 anos e conquistaram o título escocês. Aquilo foi o combustível para a Europa. Na Recopa de 1982-83, o Aberdeen entrou como um total desconhecido. Uma curiosidade sobre aquela campanha é que, no caminho, eles tiveram que encarar o gigante Bayern de Munique. No jogo de volta, em um Pittodrie sob chuva torrencial, o Bayern vencia por 2-1. Foi quando Ferguson usou o trem, uma jogada ensaiada onde 4 jogadores corriam em fila indiana para confundir a marcação alemã. Em 60 segundos, o Aberdeen virou para 3-2. O gigante da Baviera tinha sido nocauteado por operários movidos à fúria. A grande final aconteceu no dia 11 de maio de 1983, em Gotemburgo, na Suécia. O adversário era o lendário Real Madrid. E aqui os fatos impressionam. O Real era a realeza, o time de Di Stéfano. O céu desabou naquela noite e o campo virou um pântano de lama. Di Stéfano olhou para o barro com nojo. Ferguson olhou e sorriu. Ele sabia que seus jogadores foram forjados naquele clima. Uma estatística que você precisa gravar: o Aberdeen de 1983 é, até hoje, o último time a vencer o Real Madrid em uma final europeia. Desde então, o Real jogou dezenas de finais e ganhou todas. Só o granito escocês não se curvou. O jogo foi decidido na prorrogação. Aos 112 minutos, John Hewitt, um reserva que Ferguson castigava constantemente para manter o foco, mergulhou na lama para cabecear a bola da vitória. O placar de 2-1 selou o destino. Mas o Aberdeen não parou ali. Em 1989, eles disputaram a Supercopa da Europa contra o Hamburgo, campeão da Champions. Uma curiosidade tática: Ferguson ordenou que o jovem Neale Cooper perseguisse o craque Félix Magath até no vestiário se fosse preciso. O Aberdeen anulou os alemães, por um ano, foi oficialmente o melhor time da Europa no ranking da UEFA. Outra curiosidade estatística: a dupla de zaga Willie Miller e Alex Mseleis jogava por telepatia. Miller era o único jogador que Ferguson admitia que via o lance 2 segundos antes de acontecer. Entre 1978 e 1986, o Aberdeen conquistou 3 ligas escocesas e 4 copas, um feito que ninguém fora de Glasgow repetiu nos últimos 40 anos. O Pittodrie era uma fortaleza inexpugnável onde os gigantes entravam com medo e saíam derrotados. No entanto, o declínio foi inevitável. O fato gerador foi a saída do líder. Em 1986, o Manchester United percebeu que só Ferguson poderia salvá-los. Quando ele cruzou a fronteira para a Inglaterra, levou consigo a alma competitiva do clube. Uma curiosidade triste: o Aberdeen nunca mais conseguiu o mesmo nível de agressividade. Sem a marreta de Ferguson, o clube voltou a ser bonzinho. Os talentos foram vendidos, os veteranos se aposentaram e o poder voltou para as mãos do Celtic e do Rangers. Hoje, o Aberdeen é um clube respeitado na primeira divisão, mas as glórias de 1983 permanecem como um fato único e inalcançável.
O estádio Pitodri ainda guarda o cheiro do Mar do Norte e as memórias da noite em que o Real Madrid foi enterrado na lama escocesa. É um dos poucos lugares que resistem à modernização genérica do futebol, mantendo a alma de um clube que um dia foi o dono da Europa. Histórias como a do Aberdeen nos lembram porque o futebol é fascinante. O roteiro não é escrito pelo dinheiro, mas pela vontade. Eles provaram que um time de província, com um líder maníaco e jogadores sem medo de se sujar, pode colocar o império de joelhos. O título de 1983 não é apenas uma lembrança, é a prova de que o granito daquela cidade é impossível de quebrar. Se você gosta de descobrir esses fatos e curiosidades sobre os times que fizeram história, não esqueça de clicar no botão de se inscrever e deixar seu like. Sua participação ajuda o canal a trazer mais pesquisas profundas sobre o futebol mundial. Eu vou deixar aqui na tela mais 2 sugestões de vídeos de clubes que também chocaram o mundo com estatísticas improváveis. Vale a pena conferir. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.